vezes quando se dá um exemplo as coisas tornam-se mais claras, não é? O facto de eu perder este hábito de culpar exclusivamente as situações exteriores nas situações desagradáveis que me acontece, não significa que é tudo perfeito e que só eu é que cometo erros. A questão é que há um primeiro erro meu de avaliação, há uma primeira distração muitas vezes. Quando digo erro, às vezes não é necessariamente alguma coisa que eu faço para fazer mal a alguém, é simplesmente um hábito que eu tenho de funcionar de uma determinada maneira, de sair sempre de casa, por exemplo, a queimar, sabem, não é? Sair sempre de casa em cima da hora. E depois é evidente que isso produz uma série de aquelas pessoas que estão sistematicamente atrasadas. Mas se lhes perguntarem porque é que estão atrasadas, elas vão sempre dizer porque havia muito trânsito na Avenida da Boa Vista e depois havia um acidente na VCI e depois havia isto e nunca questionam o facto de terem saído de casa exatamente em cima da hora, não é? Estão a perceber? E isto é algo que é uma coisa muito simples, que pode até ter consequências muito graves, depende, mas a priori é uma coisa simples e pode até nem ter grandes consequências na vida de todos os dias, mas é o exemplo típico de como é que as coisas nos acontecem. E de como é que se nunca houver uma situação, ou se nunca nos chamarem a atenção, ou se nunca tivermos realmente uma coisa chata que nos aconteça, e se nunca questionarmos o facto de sairmos sistematicamente em cima da hora, isto pode reproduzir-se durante a nossa vida inteira e nós podemos viver sempre nesta espécie de inconsciência um pouco, entre aspas, confortável, mas que não é verdadeiramente, porque por causa disto a nossa vida está cheia de pequenas coisas, ou às vezes de grandes coisas, ou de coisas maiores ou menores, de menor ou maior gravidade, mas que não correm bem, que não funcionam bem. Percebem? E eu acho que o nosso principal problema, o nosso principal obstáculo numa primeira fase é o de acharmos que é sempre por razões exteriores à nossa vontade, é sempre por razões exteriores a nós que as coisas desagradáveis acontecem na nossa vida. E esse é o primeiro momento, se quiserem, em que é o momento que faz a diferença entre as pessoas que vivem em total inconsciência e geralmente com consequências desagradáveis na sua vida e que acumulam situações difíceis, conflitos exteriores, interiores, profissionais, emocionais e de todo o tipo. E a pessoa que despertou para tudo isso e começa a perceber que o trabalho a fazer não é mudar os outros, porque o que é que acontece enquanto nós temos essa perspectiva das coisas e começamos a querer fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida, achamos que temos que mudar os outros. Porque é por causa deles que a minha vida não corre bem, não é? E, portanto, partimos num empreendimento verdadeiramente quixotesco do Quixote, que é mudar o mundo. Se pensássemos um minuto, desistíamos logo, porque já existimos enquanto raça há muitas centenas de milhares de anos e nunca ninguém ainda conseguiu, não é? Já mudarmos a nós próprios, sabe Deus, quanto mais mudar os outros, não é? Portanto, mas se repararem muitas vezes, às vezes quando estão naqueles monólogos, sabem, entre nós e nós, enquanto estamos a pôr a roupa na máquina, estamos a acordar de manhã e passam assim os pensamentos, quantas vezes nós não, se nos apercebêssemos disso, não é? Quantas vezes não daríamos por nós a pensar, se o meu marido fosse mais atento, eu era uma pessoa mais feliz, se os meus filhos reparassem mais em tudo o que eu faço por eles, tudo correria melhor. Se os meus pais não me tivessem
educado tão mal, ou sido tão críticos comigo, ou outra coisa qualquer, eu seria... E se ouvirmos o nosso diálogo interno, vamos ver que estamos sempre a achar que se o mundo mudasse, se as pessoas à nossa volta mudassem, se fossem mais atentas, se fossem mais bondosas, se fossem menos egoístas, nós seríamos muito felizes. Mas isso nunca vai acontecer. Ou se acontecer, não será por nossa influência. As pessoas até podem mudar, não digo que não estou a querer dizer que não vão mudar. Mas se pusermos a nossa felicidade dependente dessa mudança, não é? Não há grandes esperanças que isso vá mudar. Portanto, a maior parte dos conflitos que existem entre as pessoas, por exemplo, nas famílias, e entre pais e filhos, entre marido e mulher, são sempre conflitos em que há um que quer que o outro mude. E depois o outro quer que o outro mude. Não é? Os diálogos de surdos são assim, não é? Tu nunca olhas para mim. Sim, mas tu nunca me dás um beijo quando eu chego a casa. Sim, mas tu... E a bola de ping-pong vai passando de um campo para o outro, de um campo para o outro, e nunca nada se resolve, e estamos sempre à espera que sejam os outros a mudar. Há uns anos atrás, o Rio Tucu, que é um lama tibetano, alguns conhecem certamente, outros não, que costuma vir cá a Portugal, contou, ele tem muito sentido de humor e gosta sempre de histórias e anedotas e coisas engraçadas, e contou que tinha estado num encontro com um grupo de budistas já com alguns anos de prática, e que tinham conversado um bocado, e que ele tinha-lhes posto uma questão ao grupo, que aliás, eram 3 questões. A primeira questão era se eles tivessem que explicar ou que falar do budismo a pessoas principiantes, como é que diriam, assim, numa frase só, ou numa maneira muito resumida, como é que explicariam o que é o budismo. A segunda questão era o que é que eles acharam, sendo praticantes já com algum tempo, o que é que eles achavam mais interessante nos ensinamentos budistas. E a terceira pergunta era o que é que eles achavam mais desafiante nos ensinamentos budistas. E então ele contava que tinha havido uma resposta à qual ele tinha particularmente achado engraçada, que era alguém que dizia que se tivesse que explicar o que era o budismo a pessoas que estavam a começar, dizia que o budismo ensina-nos que a nossa vida é responsabilidade nossa. Aquilo que ele tinha mais gostado no budismo era o facto de o budismo lhe ter ensinado que a nossa vida é responsabilidade nossa. E aquilo que ele achava mais desafiante no budismo era que a nossa vida era responsabilidade nossa. É frequente, um dos símbolos do budismo mesmo é uma roda. E diz-se que o Buda fez girar a roda do Dharma. É claro que é uma expressão, se calhar em Pali, queria dizer uma coisa qualquer, era uma expressão idiomática, não faço a menor ideia, queria dizer qualquer coisa, mas como muitas vezes se interpreta é que fazer girar uma roda, se fizermos girar uma roda a 180 graus, o que acontece é que o que está em cima vai para baixo e o que está em baixo vem para cima, ou seja, adotamos uma posição diametralmente oposta. E eu acho que isso é talvez, dentro desta perspectiva daquilo que eu acabei de dizer, talvez a primeira coisa em termos do ensinamento budista é virarmos um pouco a nossa perspectiva ao contrário. Não quer dizer que é porque somos do contra. Não é? Quer dizer é que neste caso, em vez de acharmos, por exemplo, que a culpa é sempre dos outros e que nós nunca temos nada a ver com isso, ou que a responsabilidade da nossa vida está na mão das outras pessoas, ou que são as outras pessoas que têm que mudar, é pegar nisso e virar ao contrário e dizer assim: se eles mudarem, tudo bem, ótimo, melhor ainda, mas primeiro eu vou mudar.
Porque é assim, se formos totalmente realistas, ao fim de 40 anos, podemos ainda não ter conseguido que o nosso marido, sei lá, apanhe as cuecas do chão quando acaba de tomar banho. Dizer assim, desculpem os senhores, mas como isto é uma assembleia maioritariamente de senhoras, com certeza que o contrário também existe, não é? Também há... Mas os homens em geral não estão muito preocupados em mudar as mulheres, é mais uma característica feminina. Havia alguém que dizia que as mulheres casam-se a pensar que vão mudar os homens, depois passam 40 anos a mudá-los e quando finalmente conseguem divorciam-se. Até pode acontecer que ele um dia acorde de manhã e tenha um satori e diga, não, a partir de agora eu vou sempre apanhar as minhas cuecas do chão. Mas, pelo simples não é? Se nós mudarmos a nossa atitude, poderemos muito mais rapidamente conseguir, não que ele apanhe as cuecas do chão, mas que isso deixe de nos incomodar, ou que isso passe até ter piada, ou a ser uma coisa, sei lá. Mas tudo é possível, porque de facto é uma questão de como nós olhamos para as coisas. E neste caso, a nossa mudança a 180 graus é mesmo a de deixar de nos preocuparmos em mudar o mundo e passar a focar a nossa atenção e a nossa energia em mudarmos a nós próprios e a percebermos dos padrões, das repetições, das coisas que nós repetimos, das ações que nós repetimos, sejam elas ações físicas, verbais ou mentais. Aqui é importante, porque no budismo temos muito esta mania, se quiserem, de falar de ações referindo-nos não exclusivamente a ações físicas, fazer coisas, mas também às atitudes mentais e até ao próprio discurso, não é? Às coisas que nós dizemos. Tudo isso parte sempre do espírito, porque não há atos automáticos, a não ser quando me batem com um martelinho e a minha perna levanta. Isso é um ato reflexo, mas de resto, mesmo aquelas coisas que nós fazemos ou dizemos e depois dizemos, não, eu não queria dizer isso, não é? Não queria dizer, mas disse. De uma certa maneira, disse-o porque eu pensei. Não disse, não me saiu da boca para fora, não estava a fazer playback, não é? Disse-o porque, mesmo que não tenha sido naquele momento, houve um momento anterior em que eu pensei naquele momento, porque eu estava irritada ou por qualquer outra razão, aquilo saiu-me pela boca fora, mas eu já o tinha pensado, não é? Portanto, nasce sempre tudo no espírito. E, portanto, é esta observação e esta mudança de atitude é o primeiro ponto, é o momento de viragem, se quiserem. É o momento em que eu começo a tomar consciência de que se quero mudar alguma coisa na minha vida, não tenho que ficar à espera que os outros mudem. Aliás, não posso ficar à espera que os outros mudem, porque posso morrer antes de alguma coisa ter mudado. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, tenho que ser eu a mudar. E mudando-me, ou mudando a minha perspectiva, curiosamente, as coisas mudam muito mais depressa. Eu tinha trazido aqui a propósito disto, há um poema, é uma espécie de um poema, na realidade vem de um livro, descobri isso ontem ao procurar na internet, que existia um livro que em inglês se chama There is a hole in my sidewalk, ou seja, há um buraco no meu passeio. E eu pensava que era só um poema, mas este poema faz parte do livro com o mesmo título. Não li o livro, mas o poema, penso eu, já é bastante explícito. E gostava de vos ler, eu tenho aqui uma tradução rápida em português, que começa assim, capítulo 1. Aliás, eu acho que depois fiquei com a ideia de que cada um destes pedaços corresponde a um capítulo do livro em que ela desenvolve o assunto. Mas o capítulo 1 é: vou por uma rua, há um grande buraco no passeio. Caio lá dentro. Estou perdida, não posso fazer nada. Não é culpa minha?
demora uma eternidade para encontrar uma saída. Isto é o primeiro passo, é o primeiro momento. É o momento em que nós ainda estamos numa total inconsciência. Não vi o buraco, caí lá dentro, não é culpa minha. E depois reparem neste elemento que eu acho que é muito importante. Demora uma eternidade para sair. Porque eu não sei como é que lá cheguei. Não vi o buraco, caí lá dentro. Não é culpa minha. Sabem? E enquanto estou lá dentro demoro também uma eternidade a ver de quem é a culpa. E só ao fim de muito tempo de estar dentro do buraco, a tentar perceber de quem é a culpa, é que eu começo à procura de uma saída. Não é? E muitas vezes, estranhamente, às vezes demoramos muito mais tempo à procura de quem é a culpa e nem sequer chegamos a procurar uma saída. Ficamos contentamos-nos em procurar apenas de quem é a culpa, como se isso resolvesse alguma coisa, não é? Só por si. Segunda fase, capítulo 2. Vou pela mesma rua. Há um grande buraco no passeio. Faço de conta que não o vejo. Nunca não se revêem nisto. Eu revejo. A gente vai pelo mesmo caminho, vê-se a fazer a mesma coisa. Não é? Faço de conta que não o vejo. Ele está lá, eu vi, mas faço de conta que não vi. Faço de conta que não o vejo. E caio lá dentro outra vez, claro. Nem acredito que estou outra vez na mesma situação. Mas não é culpa minha. Leva muito tempo para sair. É a tal questão da repetição. É claro que provavelmente caímos no buraco da mesma maneira do primeiro capítulo, N vezes, até passarmos ao segundo, não é? Portanto, não é... Mas já não é uma eternidade. Capítulo 3. Vou pela mesma rua. Há um grande buraco no passeio. Vejo claramente. Mas cai lá dentro na mesma. É um hábito. Tenho os olhos bem abertos. Sei onde estou. A culpa é toda minha e saio de lá imediatamente. Estamos a fazer grandes progressos. Capítulo 4. Vou pela mesma rua. Há um grande buraco no passeio. Passo ao lado. Mas há melhor. Capítulo 5. Escolho outra rua. Eu acho este poema muito engraçado. Isto nem é bem um poema, é como uma historiazinha, mas acho muito engraçado e muito interessante. Porque descreve de uma maneira muito clara, e eu acho que todos nós, ao ouvirmos ou lermos, nos reconhecemos nas diversas etapas, não é? Porque, embora estejamos todos num grau maior ou menor inconsciência, maior ou menor consciência, digamos que em relação a certos padrões, podemos estar muito inconscientes em relação a alguns padrões de comportamento, mas já estamos mais despertos em relação a outros. Portanto, não estamos ao mesmo nível em relação a todos os erros que habitualmente cometemos. Erros neste sentido, de nos encontrarmos em situações desagradáveis, ou seja, de cairmos em diversos tipos de buracos. Há buracos nos quais nós já não caímos, não é? E portanto já aprendemos a escolher outra rua, outro itinerário, e há outros buracos em que ainda caímos regularmente e continuamos a achar que não é culpa nossa, percebem? Portanto, mas por causa deste processo, quando ouvimos esta progressão, reconhecemos-nos lindamente em tudo isto, e particularmente na fase em que fazemos de conta que não vemos o buraco.